Perdão, Dom Landeone, mas eu não sei nada de clima. Então você me aparece aqui e diz que não sabe nada de geografia? Pois deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A Terra gira. E quem fica de bobeira, roda. Roda? Roda a vinheta. Vai, anda logo, meu filho. Roda logo, desocupado. Hora do Enem no ar para falar de geografia. Mas antes, vale lembrar que se você perdeu algum episódio, basta ir em tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. E agora, comigo, o professor Silvester Dias. Chega mais. E Tudo bom, aí? Lande? Como é que tá? Tudo bem, e você? Seja Bem. bem-vindo, professor. Obrigado. Hoje a gente bate um papo sobre representações cartográficas. Explica pra gente. Bom, representações cartográficas, Lande. A cartografia, na verdade, ela é a arte e a ciência de representação do espaço geográfico. Quando a gente entende como representação do espaço geográfico, o espaço geográfico a gente entende como o palco das relações humanas e naturais. Como, por exemplo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos percebendo, a ação da natureza, do homem, a política, o poder, a relação de identidade com o espaço. Isso a gente acaba colocando nos mapas, acaba colocando aí nas cartas, no globo, enfim, uma forma de representar aquilo que nos rodeia. Essa é o trato da geografia. Então não é somente aquele mapa que a gente vê no colégio? O mapa que a gente vê no colégio, a gente acaba tendo uma das representações, que a gente acaba comumente chamando de mapa, tá? Normalmente um planisfério ou parte aí de representação, mapa do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Paraná, região sul, região norte, enfim. Mas nós temos outras formas de representação cartográfica. A maquete, a própria fotografia pode ser tratada também como representação cartográfica. Nós podemos utilizar também o croquis. Sabe quando a gente pergunta para alguém, onde fica tal lugar? Você vai lá e faz um desenho num papel para dizer. Ali, né? Isso também é uma forma de representação cartográfica. Ela não vai levar em consideração matemática, cálculos, proporções, razões, mas ela vai também ser uma fonte aí de representação cartográfica. Além do próprio globo, que, digamos, seria a forma mais próxima daquilo que nós conhecemos da realidade. E o que o estudante tem que ficar de olho quando o assunto é cartografia? Bom, quando o assunto é cartografia, Lande, o importante é a gente ficar de olho sempre na forma da representação cartográfica, aquilo que a cartografia está querendo mostrar. Vamos entender que a cartografia ele é um elemento textual. Ele acaba sendo uma forma de comunicar, de informar. Se o mapa está ali, seja na prova, seja no livro, seja, enfim, em qualquer forma aí que ele queira se manifestar, ele está ali para te mostrar alguma coisa. E vai colocar, ou seja, um fenômeno natural, ou pode ser um fenômeno político, um fenômeno artístico, algo que alguém está querendo mostrar para você através do mapa. Tem uma função ali. Exatamente, é uma ferramenta de comunicação também. Perfeito. Bora dar uma olhada na questão que você trouxe? Bora, vamos nessa. Bora lá. Tá aí, professor, questão 56 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão aqui, ela é muito bacana, Lande. Por quê? Porque ela vai trazer a anamorfose como principal aí representação, próprio comunicador aí dos fenômenos geográficos. Ela vai dizer... Anamorfose? Calma aí. A anamorfose, Lande, ela se a gente colocar o radical grego, sem forma. É algo que, na verdade, a forma do espaço na totalidade, ou na sua realidade, ela foi distorcida para que se possa entender o fenômeno que ele está querendo mostrar ali. Entendi. Entende? Beleza. Então, veja só, anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. Ou seja, eles estão querendo fazer o quê? Tem uma aberração na forma com que ele é apresentado na realidade para que aquele determinado fenômeno acabe acontecendo. Aí ele vai dizer ali, ó, a área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí vai dizer ali, ó, a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço, em qual delas ali. Então temos ali, ó, A, B, C, D e E. Se a gente olhar ali anamorfose, transformação cartográfica em que a forma dos objetos é distorcida,
Onde nós vamos ter distorção aqui? Só vamos ter na representação de letra C. C. Aqui é a resposta certa. Mas agora vamos entender o porquê que essa questão aqui é a certa, Lange. Na letra A, nós vamos ter uma maquete, uma representação tridimensional do espaço. Provavelmente ali ele queria mostrar o espaço ali onde tinha algumas determinadas árvores, elementos ali vegetais. A letra B, ela vai colocar já um mapa de curvas de nível e logo a parte em cima vai estar explicando o que significa cada linha que está sendo mostrado ali na representação da letra B. Na letra D, nós vamos ter aqui já um perfil topográfico. Ele vai servir para mostrar a altitude e o desnível de cada parte. Só que são pequenas partes, ou, por exemplo, querer mostrar o relevo, a composição do relevo naquele determinado espaço. Já a letra E é aquele croquis que eu tinha falado para você, uma representação urbana. Provavelmente isso aqui aparece muito em telejornal local, quando nós temos lá, vai ter uma comitiva oficial, então essas ruas estarão bloqueadas, normalmente vai aparecer croquis como temos ali na letra E. Agora, a nossa estrela aqui da situação, que é a resposta certa, que é a anamorfose, ela já vai ter aí uma característica para mostrar a realidade. Percebemos ali, se a gente olhar na letra C, os Estados Unidos, ele não é exatamente daquele formato e naquela proporção em relação aos outros países. Claro, nós temos ali os Estados Unidos como um dos maiores territórios ali da América, sim, mas o Canadá, ele é muito maior, só que ele não está sendo representado nessa proporção. E aí é que está. Qual é o fenômeno que ele quer mostrar? Provavelmente ele quer mostrar aí economia ou característica de superioridade política ou militar. Tô vendo ali que o México também tá pequenininho. Exato. Ali no cantinho. Se você der uma olhada, eu trouxe algumas aqui, de alguns mapas para a gente dar uma olhadinha. Então vamos colocar o primeiro aqui na tela. Ó, esse aqui é o mundo como a gente conhece, certo? A América do Norte, do Sul, Central, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Agora, quando nós utilizamos a anamorfose, ele vai ter um processo de distorção. Olha só, esse mapa aqui, a partir daquele primeiro, nós colocamos esse aqui para quê? Para mostrar essas distorções baseados na riqueza das nações, o produto interno bruto mundial. Como é que eu leio isso aqui, Lange? Basicamente, você tem que fazer a pergunta da seguinte maneira: como ficaria o território dos países se fosse proporcional à riqueza das nações? Se fosse proporcional ao produto interno bruto mundial? O mapa ficaria desse jeito. Então pode ver, ó, os Estados Unidos grandão, aí os países da Europa ali que tem uma certa riqueza também. Olha o Japão lá que é pequenininho, ficou todo grandinho. A gente viu que o hemisfério norte está bem ali, grandão, né? Exatamente. O hemisfério sul mais Agora perceba a África, veja só, Lange, a África ali, ela quase não parece. Agora se a gente passar o próximo, dá uma olhadinha. Proporção de analfabetos na população total. Perceba agora, nós temos ali o continente africano, onde temos a maior aberração. Por que nós temos essa maior aberração? Porque o fenômeno está ali. Ali nós temos a maior proporção de analfabetos na população total. Nós vamos ter ali na Índia também. Agora perceba ali, a Austrália nem aparece, coitado. Fica só um desenho, um Fica risquinho. só ali, tipo uma teia de aranha. A América do Norte também, a Europa também. Agora perceba que a América Central, ela já é estreitinha, ela fica um pouco mais gordinha nessa situação. Então percebam que ela vai aumentar ou diminuir conforme a proporcionalidade daquele fenômeno. Olha só o próximo agora. Aqui nós temos a exportação de soja no mundo, Lange. Perceba que nós temos ali, ó, a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, tá? O Brasil, na América do Sul e a Argentina como os maiores exportadores de soja do mundo. Então, ao bater aqui o título, o aluno vai pensar: como seria o mapa do mundo se fosse proporcional ao tamanho de acordo com os maiores exportadores de soja? Ficaria dessa maneira. Eu fiz um contrário agora, dos importadores de soja também. Olha só, perceba que a China ali, ó, ficou enorme. Enorme, né? E agora a América do Sul, o Brasil nem aparece ali, ó. Então, Lange, essa é a sacada dessa questão. A anamorfose é essa distorção que nós vamos ter. Quando nós tivermos essa forma em que os territórios eles não correspondem exatamente àquilo com o qual é na realidade, aquele ou poderia modelo, ser, né? Exato, o modelo de representação, ele vai acabar sendo aí caracterizado justamente pelo seu fenômeno. Isso é a anamorfose. Perfeito. Então, reforçando o gabarito, opção C. Professor, como a cartografia pode aparecer nas outras áreas do conhecimento?
Então, Andy, a cartografia ela pode ser um dos textos motivadores da redação, por exemplo. Certo? Então, com esse texto motivador, você vai fazer lá a sua proposta de intervenção, por exemplo. Outra maneira pode aparecer em forma de escala cartográfica nas ciências exatas. Na parte de ciências naturais, ela pode aparecer como um objeto localizador de determinados biomas. Então, nós temos aí a cartografia não simplesmente nas ciências humanas, mas ela vai percorrer todas as áreas do conhecimento aí no Enem. Professor, bora falar de clima? Bora, vamos nessa. Por que é um assunto tão frequente no Enem? Andy, vamos entender que as atividades humanas constantes, o fato de a gente se locomover da nossa casa até o nosso trabalho, vai estar consumindo o recurso natural que vai afetar o meio ambiente. E o afetar o meio ambiente vai tratar principalmente na questão climática. Nas áreas urbanas vai gerar processos de alterações dos microclimas, como, por exemplo, o efeito estufa. Então, o nosso dia a dia tem muito a ver com a forma com que nós estamos utilizando e transformando o ambiente. Por isso que ele é tão importante na hora do Enem. E o que a galera não pode deixar de saber sobre clima? O que é importante, Landy, são os elementos que são os fatores que interferem no processo climático. Vamos entender que clima ele é a personalidade da atmosfera relacionada ao espaço geográfico, ao ponto onde você está. Diferente do tempo. Quando a gente diz previsão do tempo, seria a manifestação instantânea, vamos dizer assim, Landy. Eu costumo dizer que o tempo ele é o humor da atmosfera, enquanto que o clima é a personalidade. Então, essas condições que vão acontecer vão estar sempre limitadas aqui a fatores como massa de ar, como o relevo, a altitude, a latitude, que é extremamente importante, e a própria vegetação do lugar. Quando nós temos o somatório de todos esses elementos que a gente vai chamar de fatores climáticos, nós temos essa manifestação dessa personalidade da atmosfera. E você trouxe uma questão sobre a crise hídrica da região sudeste de 2014, não foi? Exatamente, Landy. Você lembra que em 2014 teve aquela estiagem, aquela seca muito grande aqui na região sudeste, principalmente? Essa situação, ela se dá por um fenômeno bem complexo aí que a gente pode explicar nessa questão aí do Enem de 2018. Opa, então bora ver. Demorou. Bora lá? Questão 82 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Então, o primeiro texto diz assim, ó. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Perceba então que aqui nesse primeiro texto, ele está dizendo que o sudeste do Brasil adquiriu características de estiagem do qual ele não estava acostumado a acontecer, ou seja, é um fenômeno atípico, seria o humor daquele momento e não a personalidade. Então, obviamente, a gente já vai entender que vai afetar na característica atmosférica momentânea. O texto 2 vai dizer assim, dinâmicas atmosféricas do Brasil. Elementos relevantes ao transporte da umidade da América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, daí eles colocam entre parênteses ali, JBN, frentes frias, FF, e o transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, para um verão normal e para o verão seco de 2014. A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Basicamente, eles pegaram um texto de uma questão ali da revista da USP, uma revista científica, e que, obviamente, ele vai colocar diversos termos técnicos ali para a galera de meteorologia. Mas como que nós, ali na hora do Enem, vamos conseguir entender? Vamos perceber a movimentação dessa umidade, que ela tem muito a ver com aqueles fatores que modificam o clima em determinado espaço geográfico. Professor, só um parênteses. A gente viu uma questão, né, com mapas. E olha o mapa aí de novo, né? Exatamente. Tá aparecendo mesmo sendo a questão sobre clima. Exatamente. Então, a representação cartográfica ela vai estar presente justamente como essa forma de comunicar um determinado fenômeno, evento, enfim, de qualquer maneira. Show de bola. Certo? Então, perceba, pessoal, ali, ó, aquele JBN, nós vemos lá na escola como a massa de ar mais importante da região, como a massa equatorial continental. Agora, aquele fluxo do Oceano Atlântico que está mostrando ali, ela pode ser traduzida em termos que você estudou na escola como massa tropical atlântica. É uma massa quente
e é uma massa úmida porque ela é oceânica. A massa equatorial continental, que é a JBN, como está sendo mostrado ali, apesar dela ser continental, porque uma das características das massas de ar continental normalmente é de ser uma massa seca, como nós temos ali o contato da floresta amazônica, tem muita transpiração, as plantas geram um processo chamado de evapotranspiração, vai transformar a região em algo muito úmido. Então, é a única massa continental que nós vamos chamar de massa quente e úmida. Super especial, né? Exatamente. Ali onde está escrito FF, nós vamos ter a frente fria, que também podemos aí classificar como uma atuação da massa polar atlântica. Se é polar, ela é fria, se ela é atlântica, ela também é úmida. Então, ela vai criar, junto com a JBN, que no caso seria a massa equatorial continental, a MTA, que seria ali, no caso, o fluxo do Oceano Atlântico, e a frente fria, como a massa polar atlântica, vai criar um corredor de umidade que, em termos técnicos, nós vamos chamar de zona de convergência do Atlântico Sul. Quando, na real, existe um nome bem mais bonito para isso, Landy, que a gente vai chamar de rios voadores. Veja só como é que funciona essa dinâmica. É uma coisa linda de se ver. Nós temos diversas massas de ar que acabam atuando no continente sul-americano. Nós temos a massa equatorial atlântica, quente e úmida, a massa equatorial continental, que eu já dei aquela dica ali para você, apesar de ser continental, ela é uma massa úmida, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica e outra, que nesse caso não tem tanta importância aqui, que é a massa tropical continental, que ela vai começar vindo do Paraguai, nesse sentido aqui horizontal. Okay? Vamos entender esse processo. O processo, então, o movimento de rotação da Terra vai criar, então, uma célula de movimento aqui, ó, que vamos chamar de ventos alísios, formando, então, a massa equatorial atlântica, que vai trazer a umidade do oceano aqui, ó, para a região amazônica. Nós temos uma região de alta pressão que vai fazer o quê? Vai trazer muita umidade devido à evapotranspiração da floresta amazônica, que vai gerar muito corredor de umidade. Então, esse movimento que vai vir da massa equatorial atlântica, dos ventos alísios, vai se juntar com essa evapotranspiração aqui e vai fazer um redemoinho, vai ser catapultada, vai ser estilingada para a região da Cordilheira dos Andes, que vai bater na cordilheira e vir em direção à região sudeste. Quando esse movimento aqui, dessa massa úmida e quente, bate nos Andes e vem em direção ao sudeste do Brasil, vai acontecer o quê? Vai encontrar na contramão a massa tropical atlântica, que vai vir para cá e trazer umidade do Oceano Atlântico Sul. Vai gerar um corredor tão grande aqui que vai ter mais umidade aqui, Landy, que toda a bacia amazônica junta. É muita água. Muita água. Só que eu preciso de um gatilho para fazer isso aqui chover. Exato. Como que eu vou fazer esse gatilho? Aí vem uma moça lá da Antártida, esporadicamente, porque na época do verão ela não é bem aí uma visitante dessa região, que é a massa polar atlântica, é essa tal da frente fria que a gente chama, que é em contato aqui com toda essa massa úmida, vai fazer a instabilidade, então, da região, transformando isso aqui em chuvarada. Então, Landy, aquela chuva, por exemplo, que deu agora e no começo de 2019, por exemplo, na região sudeste, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ela se deve justamente a todos esses fatores. Choveu bastante. Agora, não é bem isso aqui que está querendo mostrar a questão. Vamos voltar para lá para a TV? Bora. Veja só. Nós temos aqui agora um outro mapa, que ele vai mostrar esse círculo aqui, duas setinhas e uma letra A. Afinal, o que significa aquilo ali? Lá no texto, o texto 2 está dizendo A representa o centro da anomalia da alta pressão atmosférica. Aqui, Landy, que está mostrando exatamente toda a questão. Qual que é o processo aqui? É como que houve a seca na região sudeste. A ciência ainda está tentando explicar o fator que fez com que gerasse aquela seca. O que nós sabemos agora? O que aconteceu ali, Landy, então, houve uma formação de um centro enorme de alta pressão atmosférica que transformou aquela região em uma área onde o clima ficou extremamente seco, aliado com aquela outra massa tropical continental que também é seca na região, fez com que naquela região se transformasse numa célula muito forte, impedindo que qualquer outra massa chegasse ali. Voltando para o quadro, só para se entender aqui. Bora lá. Aconteceu um processo, então, de alta pressão. Quando nós temos alta pressão, o ar ele vem em altas altitudes e ele desce de uma maneira direta, formando um chamado anticiclone. Então ele vai vir aqui numa altitude enorme, vai fazer um anticiclone e vai chegar na superfície. O ciclone ele vai fazer o contrário, ele vai vir de baixo para cima.
atraindo toda a umidade. O anticiclone, então, ele vai vir de cima para baixo, expulsando qualquer tipo de umidade. Essa expulsão de umidade impediu que a nossa querida zona de convergência do Atlântico Sul, impediu que elas chegassem na nossa região aqui. O que acontece? Ela vai passar aqui, costeando a Cordilheira dos Andes e ir embora aqui mais para o Oceano Atlântico Sul. Ela não chegou na área onde ela deveria chegar. Por quê? Por causa dessa formação. Existem diversas respostas para isso, tá? Como eu falei, a ciência ainda está tentando descobrir. Uma delas diz respeito ao desmatamento que está ocorrendo aqui na região da Amazônia, principalmente nas fronteiras amazônicas aqui, onde a agricultura está chegando, onde a madeira extraída de maneira ilegal está acontecendo. Então, a resposta de tudo isso é o quê? É justamente essa área de alta pressão, que vai ser formada como, Lange? Através de um anticiclone. E agora a gente vai responder lá. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural depois de toda essa explicação, letra B, formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade. A umidade vinha mais alta, numa altitude maior, acabava chegando na superfície e empurrando tudo que tinha pela frente, fazendo com que nada chegasse naquela região, principalmente aquele rio voador que vinha da região amazônica. Perfeito. Então, opção B. Formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Perfeito. E chegou a hora da gente esquentar o clima para o nosso momento Pop Prof. Como seria um tabuleiro de War da época da Pangeia? Tabuleiro de War, não sei, mas o objetivo seria conquiste tudo ou saia do jogo. Qual é a capital de Estado Civil? Perdido. E do Estado de Espírito? A paz. Nossa, isso ficou muito bonito. A partir do momento que a gente tem paz, eu acho que você consegue estar tranquilo com você mesmo. E aí você alcança o seu estado de espírito. Então, acompanhando o seu raciocínio, você é a capital de si. Exato. A paz de espírito é a capital do estado de espírito. Que viagem é essa? Se você é a capital de si, quem é a capital de Fá, de Dó, de Lá, de Ré? Esse foi Sylvester Dias, no nosso momento Pop Prof. Bom, agora eu quero um conselho para a galera que vai fazer a prova, mas tem dúvida em cartografia e clima. Qual o conselho dentro desses dois conteúdos? Vamos entender assim, gente. Vamos colocar a cartografia justamente como essa representação do espaço. Beleza. E entender isso como um elemento comunicativo. O mapa, ele vai entrar para te ajudar. Ele não vai ter, o Enem não tem uma característica de ser conteudista. Ele não vai colocar conceitos da cartografia. A cartografia vai ser uma amiga tua na hora. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Então, entender a cartografia como a representação daquilo que é na realidade, ou, no caso da anamorfose, a desproporção de acordo com aquilo que se quer mostrar. Ok? Na questão de clima, é entender esses desafios ambientais atuais, questão de camada de ozônio, destruição da camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global, inversão térmica, problemas aí de poluição do ar das cidades, tudo isso vai ser aí uma grande preocupação, porque o Enem tem essa característica de tentar resolver ou tentar buscar uma solução para os problemas do cotidiano. Tem também um percurso educativo de geografia lá no site da TV Escola. O endereço é tvescola.org.br/percursos. Vale a pena conferir porque tá cheio de conteúdo fresquinho pro Enem.
Professor, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, por toda a ajuda. Volte sempre, viu? Opa, tamo aí. A hora que precisar, só chamar. Professor Noslen, seu vizinho, manda um Isso. abraço pra ele. Pode deixar. Valeu. Até mais. E a gente fica por aqui. Eu sei que você tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem. Ou no youtube.com/TV Escola. Até a próxima. Bom dia. É sério?